Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de História. Pessoal, vamos dar continuidade aí, né, do primeiro bloco, que a gente comentou a respeito de um modo geral, né, da definição das civilizações antigas. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhado, né, dividir no bloco 2 a Antiguidade Oriental e no bloco 3 a Antiguidade Ocidental ou Clássica, né? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos aí, lembrando a vocês, né, que eu vou fazer uma breve introdução aqui dos principais povos, né, que viveram aí, principalmente na Idade Antiga e também na Idade Ocidental ou Clássica, tá? Bom, a Antiguidade ela é conhecida no período da história da humanidade em que surgiram os primeiros povos civilizados, né? Também chamada de Idade Antiga, era uma época que se referia ao momento de descoberta e uso da escrita até o processo da queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo. Bom, pessoal, observem vocês aí que a invenção da escrita é o marco inicial dessa Idade Antiga, né? A escrita aí que data aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, né? O que proporcionou às civilizações um meio de comunicação, tá? E, na realidade, a escrita ela funcionou e funciona até hoje como um método para registrar os acontecimentos, né? A escrita mais conhecida na antiguidade foram os hieroglifos, né? Essas escritas em formatos aí de símbolos e desenhos para expressar as ideias dos homens antigos. Inclusive, nós temos relatos e estudos, né, realizados por arqueólogos, paleontólogos, até mesmo nas cavernas, né? As escritas hieroglifos, né? Nas cavernas, nas rochas das cavernas. E tem um modelo de hieroglifo aí para vocês, né? Na imagem aqui que eu trouxe, né? De símbolos e desenhos, né? Da qual as primeiras escritas se revelam a partir desse momento, tá? Bom, a antiguidade ela tem um processo de que vem depois da pré-história e é seguida pela Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, né? Que é a atual que a gente vivencia. A história antiga é baseada em eventos históricos ocorridos principalmente no continente europeu, na Ásia e na África, onde surgiram aí as primeiras cidades civilizadas e com organização política e econômica. Bom, cada local possui uma forma de distinguir o seu período histórico. Em se tratando aí, foi possível dividir a Idade Antiga em dois pontos, tá? Que eu falei para vocês, que é a oriental que a gente está estudando, agora nesse exato momento, e a ocidental ou clássica que a gente vai estudar numa outra oportunidade, em outro bloco, tá? Bom, inicialmente a antiguidade oriental ela é formada pelos egípcios, né, hebreus, fenícios e mesopotâmicos, né, que formam aí as civilizações do Oriente, né, da Idade Antiga, né, eles dominavam principalmente essa região do Oriente Médio e da África. A economia do Egito e a da Mesopotâmia, né, maiores sociedades, vamos dizer assim, ou maiores civilizações da época, era firmada na produção agrícola, proporcionada pelos solos férteis advindos do rio Tigres e Eufrates e também do Nilo, né? O sistema de produção era um regime de servidão coletiva, ou seja, o pequeno camponês ele tinha que produzir não somente para a sua subsistência, como também ele tinha que produzir para o Estado, né? Quem bancava, quem financiava, vamos dizer assim, o Estado, eram esses produtores, tá ok? Bom, a história do Egito foi marcada por ciclos que se iniciaram no período arcaico, né? Dividindo entre antigo, médio e novo império, tá? Esse novo império, a civilização egípcia, né, passou por um processo de declínio, com diversas agitações, principalmente relacionadas com invasões estrangeiras. No auge do seu império, as sociedades elas eram dominadas, né, a sociedade egípcia ela era dominada pelos faraós, que eram vistos, né, como deuses, né, dentro da crença religiosa da época, que era politeísta, ou seja, acreditava em mais de um deus. Então, a figura do faraó era como se fosse um representante das divindades que eles acreditavam aqui na Terra, tá? Então, não era só... Por isso que existia uma teocracia, que era o quê? O sujeito, o faraó, era ao mesmo tempo um governante administrativo e uma divindade, ou um representante da divindade que eles acreditavam, tá?
A Mesopotâmia foi formada por diversos povos, principalmente assírios, acádios, caldeus, sumérios e amoritas, que se organizavam em cidades autônomas, né, conhecidas como cidades-estados, né? Por que isso? Tinha o seu próprio governo, cada cidade comandava, o seu povo comandava, né? Seu próprio governo. Também possuía uma crença politeísta e também um sistema de servidão coletiva, para manter o império, né? Para manter a nobreza. Bom, os sumérios também fizeram parte, né, desse período da Idade Antiga, né? Foram os criadores da escrita cuneiforme. E os amoritas também, que eram outros povos que habitavam essa região do Oriente Médio, né, criaram um processo, um código, né, muito importante e conhecido dentro da história antiga, que é o Código de Hammurabi, que tinha como lei olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, de acordo com o crime que você cometeu, você seria punido no mesmo grau e proporção daquele crime da qual você praticou, tá? Bom, na época do domínio dos caldeus, houve um rei de significativa importância, conhecido como Nabucodonosor, né? Que foi o grande responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia, e principalmente pela escravização dos hebreus, que posteriormente se formariam os judeus, né? Os fenícios também viviam nessa região da Ásia, né, na costa oriental do Mediterrâneo, onde exercia forte influência, né, principalmente do comércio marítimo, pois desenvolveram essas técnicas de navegação e passaram a comercializar, né, transportando em barcos, né, da qual eles mesmos haviam desenvolvido. Esse povo também ele se destacou aí, pela criação do primeiro alfabeto, né, com 22 letras, e que serviu de base para o nosso atual alfabeto, né? Outros povos também, pessoal, que habitavam essa região eram os persas, né, que depois vai entrar em conflito com Esparta, né, naqueles filmes que nós assistimos lá, os espartanos, ou mesmo 300, tem esse confronto, né, entre os persas e espartanos, né. A Grécia também, eles vão lutar contra Atenas em si, né, os gregos. Aí vem todo aquele contexto, aquela história do presente de grego, né, que foi o cavalo de Troia, tá? Todo aquele contexto que a gente depois vai estar citando de forma mais detalhada para vocês aí. Os persas habitavam a região do Golfo Pérsico, né? E depois, posteriormente, passaram a habitar a Ásia Menor, a Mesopotâmia, né? Adquirindo um vasto território aí nessas regiões da qual habitavam. Já os hebreus, né, que vão ser os ascendentes dos judeus, viveram na Palestina, mas foram escravizados primeiramente pelos egípcios e posteriormente pelos neobabilônios, né, que são os povos caldeus, tá ok? Bom, pessoal, eu espero ter passado uma noção básica para vocês aí dessas primeiras civilizações, né? Logicamente, a gente vai estar estudando detalhadamente as características individuais de cada uma delas, tá? Para que vocês aprendam definitivamente onde originou determinadas culturas, né, que nós temos atualmente, tá? Obrigado a todos pela atenção, pela participação, tá? Continue aí a prevenção contra o coronavírus, né? Estamos numa fase crítica, tá? Logo, logo você vai passar e nós vamos estar presencialmente novamente, tá? Essa aula, assim como as demais de história, né, elas estarão disponíveis no meu canal Gel Cerrado, no meu canal do YouTube, bem como também, posteriormente, no canal do próprio Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva, tá? Do mais, quero agradecer a presença e a participação de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.